Assim você vai ter certeza que finalmente achou um corretor na Wall Street em quem pode confiar. E que vai realmente te trazer dinheiro. Tá bom pra você? Bom, você... Eu tô impressionado. O que você... Eu não sei. O que você tá pensando? Kevin, me dá uma chance aqui numa ação do pregão tipo Kodak. E pode acreditar, Kevin. O único problema que você vai ter é não ter comprado mais ações. Tá bom pra você? Droga, minha... minha esposa vai pedir o divórcio, mas vamos nessa. Vamos, Excelente decisão, Kevin. E quer começar com quanto? Vamos com $5.000. Podemos tentar com 8 mil, Kevin. Tá legal, vamos com 10. 10! Quer fazer assim? Excelente decisão. Me deixa fechar essa transação agora e eu te ligo de volta com a confirmação exata, Kevin. E bem-vindo a Stratton Oakman. Valeu, cara. Vou tomar uma cerveja. Isso é legal. Vai com calma, Kevin. Valeu, cara. Porra de idiota! É disso que eu tô falando, gente! Um completo idiota. Às vezes eu fico me perguntando se ainda vale a pena ser honesto. Bem, eu vim de uma família simples, uma família católica, de pessoas que vieram da pobreza e conseguiram alguma coisa na vida. E essas pessoas, elas têm valores delas, valores morais e coisas desse tipo que eles passam pra gente, né? E às vezes eu olho à minha volta, no mundo, na internet, YouTube, Instagram, jornal e coisas desse tipo, e eu vejo que todas as pessoas que fazem exatamente o contrário daquilo que foi ensinado pra mim têm resultados financeiros, principalmente, melhores do que eu vou ter durante toda a minha vida. Eu fui ensinado a não mentir, a não enganar, a não roubar, e todas as pessoas que fazem isso estão melhores do que eu. Eu hoje estou na merda, né? Tô numa situação complicada e eu fico nessa me perguntando, né? Se realmente vale a pena ser honesto e o que é que me faz ser assim. Eu leio muito a Bíblia, eu gosto da Bíblia. Gosto de ler, estudar, e tem várias passagens que falam sobre esse tipo de assunto. Tem duas especiais que eu gostaria de comentar aqui, né? A primeira, ela tá no livro dos Provérbios. Eu acredito que seja Provérbios ou Eclesiástico, mas eu acredito que seja Provérbios, quando é referido da seguinte forma, né? Eu peço a Deus somente o meu pão, nem riqueza, nem pobreza, para que eu, sendo rico, não me esqueça de quem é Deus, e eu, sendo pobre, venha a roubar e assim profane a Deus, desrespeite a Deus. Enfim, dá-me somente o meu pão, nem o muito nem o pouco. Agora, falar sobre isso é uma questão interessante, né? Porque eu também não gosto desse pessoal marxista, esquerdista, que fala que não, o pobre, o cara que tá na favela, o cara que é bandido, ele é bandido porque ele veio da miséria, ele tá fazendo isso pra poder ajudar a família dele. Isso é mentira, né? O bandido tá pouco se lixando pra família. O cara fuma maconha, rouba, às vezes ele bate até na mãe pra conseguir o que ele quer. Então dizer que esse tipo de gente, eles estão na miséria, eles estão roubando porque eles vêm da miséria, eu acho uma puta desculpa de esquerdista. Mas não dá pra negar que influencia em algum ponto. Porque, pô, cara, imagina o brother que mora na favela. O cara mora no Brasil, não teve uma educação decente, não tem uma perspectiva de vida muito boa, falta emprego, e aí quando o cara ele olha pro lado assim, tem um brother andando numa motona, tem um brother comendo uma piranha muito gostosa, tem um brother, porra, que tá vivendo a vida foda assim. Ele se pergunta, pô, qual é a diferença entre eu e esse cara? A diferença é que esse cara tá roubando.
A diferença é que esse cara tá traficando. Mas apesar disso ele tá conseguindo as coisas que o outro quer, né? E aí entra esse ponto, será que vale a pena? Entrando nisso tem outra parte bíblica, né? Que pra mim eu acredito que seja uma das minhas passagens favoritas. Não decoro tanto, mas se não me engano tá em Lucas capítulo 12. Eu acho que é esse, né? É a parábola do rico e insensato, né? Que é basicamente o cara que... Não sei se é uma parábola, acho que é uma parábola. Parábola do rico e insensato, né? Que é basicamente um cara que ele era muito rico, um fazendeiro muito rico, e a riqueza dele causava preocupações, eu acho que é a palavra certa. E nessa questão, né, em específico, ele estava muito preocupado porque a colheita dele tinha sido gigantesca e ele não tinha espaço suficiente para guardar o trigo que foi colhido, né? E aí, depois de muito pensar, ele chega na conclusão que é só derrubar todos os celeiros dele e construir celeiros novos, maiores, para poder armazenar toda essa quantidade de alimento. E aí, depois que ele faz isso, ele se sente feliz. Olha, a partir de hoje eu posso descansar, beber, comer, dormir, relaxar, porque eu estou garantido por muitos anos. E Cristo chama o cara de insensato, porque ele diz que naquela mesma noite ele vai morrer e toda essa fortuna que ele acumulou vai simplesmente ficar para ninguém, para qualquer um, para as pessoas aí estarem se matando por ela. E que a riqueza diante de Deus ele não guardou, ele não acumulou nenhuma riqueza diante de Deus. E aí pra mim que tá o ponto, né? O ponto de porque pra mim, mesmo não me favorecendo financeiramente, ser honesto é a melhor opção. Não a opção, mas que é o certo a se fazer, porque Deus existe e Deus vai julgar todos nós. É um ponto, não falando aqui como se eu fosse um cara muito... Nossa, o cara mais honesto do planeta, o cara que nunca cometeu um pecado, um santo. Pelo contrário, eu tô muito mais para um pecador compulsivo do que isso. Só que existem pecados que eles ocorrem por causa da fraqueza do homem, no sentido físico mesmo, no sentido carnal, sei lá, por que você assiste pornografia, por que você faz isso, faz aquilo. Tem coisas que elas são necessidades carnais, tipo o sexo, a comida, a raiva, quando você faz uma merda porque você tá com raiva. Mas o roubo não, o roubo ele é uma coisa pensada, planejada e executada visando o bem financeiro, salvo raras exceções. Sei lá, se você tá morrendo de fome e outra pessoa tem comida, você vai lá e rouba a comida dela pra você não morrer. Ok, isso é uma exceção, mas geralmente quem rouba simplesmente para ter mais. Não, nem sempre que ele precisa, na maioria das vezes ele nem precisa tanto assim, mas ele rouba para ter mais. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Tipo, o cara que aplica um golpe, ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, ele sabe que ele vai prejudicar outra pessoa. Ele tem noção de todos esses fatores e em nenhum momento ele tá agindo pela questão impulsiva de tipo, pô, tu tá com muita vontade de se aliviar e aí a tua mente fica meio nublada assim, tu vai lá e assiste um pornô. No momento seguinte tu se arrepende daquilo, mas é um ato que tu não pode voltar atrás, tipo, tu não pode desbater uma punheta. Mas um roubo sim, o cara, ele planeja, ele executa e quando ele termina de executar, ele pode ali se arrepender e não, vou devolver, vou deixar pra lá, não vou fazer mais isso, mas não, ele segue em frente com a ação, né? Então, na minha visão, o crime, o roubo, o estelionato, a enganação, ela é uma coisa
muito pior do que muitas outras coisas. Enfim, esse é um assunto que dá pra falar por horas e horas a fim, mas no momento é só isso que eu tenho a dizer mesmo. Bem, não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, se você puder comentar alguma coisa, vai ajudar na divulgação. Tem outros vídeos reflexivos como esse no canal, então entra aí, dá uma olhada, aposto que você vai achar o que você gosta de ouvir.